Seja mais uma vez bem-vindo ao História Viva. Prepare-se para mais uma fascinante viagem ao passado onde a história ganha vida. Recordamos mais uma vez que o História Viva tem apenas como objetivo dar a conhecer e convidar a aprofundar o seu conhecimento, sem formular quaisquer juízos de valor sobre as mais diversas personalidades históricas. Venha daí, se gostou do vídeo, meta like, subscreva o canal e divulgue. Estamos à vossa espera. Dom Carlos I foi rei de Portugal entre 1889 e 1908. Nasceu em Lisboa a 28 de setembro de 1863 e era filho do rei Dom Luís I e da rainha Dona Maria Pia. Enquanto príncipe, recebeu desde muito cedo a cuidada educação reservada aos sucessores reais, incluindo o estudo de várias línguas estrangeiras. Ainda jovem, viajou por várias cortes europeias. Dom Carlos subiu ao trono em 19 de outubro de 1889. Logo no início do seu reinado, o Reino Unido apresentou a Portugal o Ultimato Britânico de 1890, naquela que ficou conhecida como a questão do mapa cor-de-rosa. Durante o período do seu reinado, diversos chefes de Estado europeus visitaram Portugal, tendo por esse facto Dom Carlos ficado com o cognome de o Diplomata. Foi um reinado conturbado devido não só a sucessivas crises económicas e políticas, como também devido à ação populista e demagógica do minúsculo Partido Republicano e à violência da organização terrorista Carbonária Portuguesa ligada aos republicanos. Tenta uma derradeira solução política, convidando João Franco a formar governo, passando assim a sofrer a hostilidade dos partidos tradicionais, que se soma à ação propagandística cada vez mais virulenta dos republicanos, que não hesitavam em lançar boatos e narrativas, muitas delas sórdidas, e instigar à morte do rei. Morreu no Terreiro do Paço no dia 1 de fevereiro de 1908, quando regressava a Lisboa vindo de Vila Viçosa, vitimado por um tiro de carabina disparado pelo terrorista carbonário Manuel Buissa. Dona Amélia foi esposa del rei Dom Carlos I e rainha de Portugal. A sua vida foi marcada pela tragédia. Nasceu em Twickenham no dia 28 de setembro de 1865 e era a filha primogênita de Luís Filipe, conde de Paris, e de Maria Isabel de Orleans, infanta da Espanha. Casou com o então príncipe real Dom Carlos no dia 22 de maio de 1886, na igreja de São Domingos, em Lisboa. Como rainha, desempenhou um papel muito importante. Trabalhou afincadamente pela erradicação dos males da época, como a pobreza e a tuberculose, fundou dispensários, sanatórios, lactários populares, cozinhas económicas e creches, demonstrando assim o seu interesse pelo bem-estar da população portuguesa. Todavia, as suas obras mais conhecidas são as fundações do Instituto de Socorros a Náufragos, em 1892, do Museu dos Coches Reais, em 1905, do Instituto Pasteur em Portugal, Instituto Câmara Pestana, e da Assistência Nacional aos Tuberculosos.
No dia 1 de fevereiro de 1908, quando regressava a Lisboa vinda de Vila Viçosa, viu o seu marido, Dom Carlos, e o seu filho mais velho, Dom Luís Filipe serem mortos à sua frente no atentado terrorista executado pela Carbonária, braço armado do minúsculo e extremista Partido Republicano. Procurou defender-se do terrorista Alfredo Costa, que se acercou do landau onde se fazia transportar com o seu marido e filhos, brandindo um ramo de flores que trazia consigo e gritando para que o Carbonário recuasse. Escreveria então no seu diário: Meu Deus, porque permitiste que matassem o meu filho? Protegi-o com todo o meu corpo, expus-me aos tiros, quis desesperadamente que eles me trespassassem a mim. E bastou uma única bala para destruir o rosto do meu filho. Com o sucesso do golpe republicano de 1910, Dona Amélia embarcou rumo ao exílio. Não morreria sem antes sofrer a dor da perda do seu segundo filho, Dom Manuel, em 1932. Visitou Portugal pela última vez em 1945. Perguntaram-lhe um dia se recordava Portugal, ao que respondeu: recordar. Recordar é ter esquecido uma vez. Eu nunca esqueci. Faleceu aos 86 anos, no dia 25 de outubro de 1951. As suas últimas palavras, momentos antes de expirar, foram: Quero bem a todos os portugueses, mesmo àqueles que me fizeram mal, sofro tanto. Deus está comigo. Levem-me para Portugal. Dom Luís Filipe de Orleans e Bragança foi príncipe real e herdeiro da coroa portuguesa. Nasceu no dia 21 de março de 1887, em Lisboa, e era filho do rei Dom Carlos I e da rainha Dona Amélia. Dom Luís Filipe de Bragança teve uma educação esmerada durante toda a sua infância, até ser entregue aos cuidados do seu preceptor, o herói das guerras de África, Tenente-Coronel Mouzinho de Albuquerque. Em 1901 fez o seu juramento como príncipe herdeiro. Exerceu a regência do reino durante escasso período de tempo em 1907, a quando da deslocação de seu pai em visita protocolar ao estrangeiro. Deslocou-se ainda em visita oficial aos territórios portugueses de África. Faleceu no dia 1 de fevereiro de 1908, aos 20 anos, no Terreiro do Paço, vítima do atentado terrorista perpetrado pela Carbonária. Antes de morrer, Dom Luís Filipe, que estava armado com um revólver, ainda matou o terrorista Alfredo Costa, que, apoiando um pé no estribo do landau onde se fazia transportar, disparou o seu revólver contra o príncipe real, atingindo no externo, ferida essa que não era mortal. Contudo, quando se colocou em pé, com o objetivo de eliminar o outro terrorista, ficou na mira de Manuel Buissa, que, sendo um exímio atirador, fez mais uma vez fogo com a sua moderna carabina, atingindo mortalmente Dom Luís Filipe na face esquerda, tendo a bala saído pela base da nuca. Sobreviveu ao seu pai escassos 20 minutos.
Dom Manuel II foi rei de Portugal entre 1908 e 1910. Nasceu em Lisboa no dia 15 de novembro de 1889 e era filho do rei Dom Carlos I e da rainha Dona Amélia. Teve uma educação esmerada à semelhança dos príncipes da época, mas como era filho segundo e não era expectável que subisse ao trono, preparava-se para ingressar na escola naval para seguir a carreira militar como oficial de marinha. Quis o destino que acabasse por herdar o peso e as responsabilidades da coroa devido à trágica morte de seu pai e seu irmão mais velho, vítimas do atentado terrorista de 1 de fevereiro de 1908, do qual saiu ligeiramente ferido num braço. Descreveria meses mais tarde os acontecimentos trágicos que presenciou naquilo que intitulou de notas absolutamente íntimas, nas quais se pode ler este excerto. Quando de repente, já na rua do Arsenal, olhei para o meu queridíssimo irmão, vi-o caído para o lado direito com uma ferida enorme na face esquerda de onde o sangue jorrava como de uma fonte. Tirei um lenço de algibeira para ver se lhe estancava o sangue, mas que podia eu fazer? O lenço ficou logo como uma esponja. Enquanto o rei procurou o equilíbrio político e tentou mesmo trazer para a área da governação o Partido Socialista, de Azedo Gneco. Contudo, o discurso radical e as narrativas falaciosas e insidiosas do Partido Republicano agregavam a maioria dos descontentes. Com o triunfo do golpe republicano de 5 de outubro de 1910, embarcou na ericeira rumo ao exílio em Londres. Nunca esqueceu Portugal. Durante a Primeira Guerra Mundial, serviu voluntariamente como oficial da Cruz Vermelha e pagou mesmo do seu bolso a montagem da sala de operações do Hospital Português em Paris, onde eram tratados os soldados portugueses feridos e mutilados. Faleceu inesperadamente aos 42 anos, sufocado por um edema da glote na sua residência de Fulwell Park em Londres no dia 2 de julho de 1932. Os seus restos mortais foram transportados para Portugal, onde teve funerais de Estado que foram acompanhados por dezenas de milhares de portugueses que quiseram dar um último adeus ao seu rei. Ao partir para o exílio, deixou uma última mensagem aos portugueses. Forçado pelas circunstâncias, vejo-me obrigado a embarcar no iate real Amélia. Sou português e sê-lo-ei sempre. Tenho a convicção de ter sempre cumprido o meu dever de rei em todas as circunstâncias e de ter posto o meu coração e a minha vida ao serviço do meu país. Espero que ele, convicto dos meus direitos e da minha dedicação, o saberá reconhecer. Viva Portugal!